Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Em 2023, a gente percebeu, vamos pegar os dados, que todos os indivíduos que tinham sido acusados, o número lembrando, no caso do feminicídio, o autor é mais facilmente identificado, tá? Só um ponto pra gente colocar. Todos os autores estavam presos e o índice estava aumentando. Então a gente percebeu que a repressão estava funcionando, mas a prevenção não. Hoje o que a gente verifica é que as mulheres a maior parte dos feminicídios ocorre em casos em que você não tinha medida protetiva de urgência. Isso é uma coisa, é um padrão. Em Brasília, no Distrito Federal, se não me falha a memória, foram 26% das mulheres tinham medida protetiva de urgência dos casos de feminicídio. 74% não. Olá, estamos no ar com mais um podcast do Direito e Justiça, do Correio Brasiliense. Eu sou Ana Maria Campos, estou aqui com a advogada Rita Machado e a gente tem a honra de receber o Procurador-Geral de Justiça do DF, Dr. Georges Senhier. É isso? Senhier. É difícil. Vamos começar contando a origem desse seu nome em francês, a sua família. Você tem uma ascendência francesa? Como é que é? Sim, na verdade, primeiramente, queria cumprimentar todas e todos, agradecer a possibilidade de estar aqui, cumprimentar pela possibilidade de poder falar com o Correio Brasiliense, com toda a população que nos escuta. Uhum. A minha origem é uma origem... eu nasci no Rio de Janeiro, na verdade. Eu sou carioca, mas vim para Brasília com menos de 2 anos de idade. Uhum. E minha vida inteira foi sempre aqui em Brasília. E, na verdade, a origem decorre dos meus... Por parte de pai, meu avô, ele, na verdade, nasceu em Barcelona. Meus bisavós vieram da França, foram para Barcelona, tanto que a minha bisavó é catalã, espanhola, catalã, na verdade, por parte de pai. Então, daí vem a origem do nome francês. Então, por isso, e por parte de mãe, eu tenho uma família totalmente portuguesa. Então, da cidade... meu avô era de Braga, minha avó era da cidade do Porto. Então, essa acaba sendo a minha... Eu acabei vindo aqui para Brasília, onde já estou há tanto tempo. A minha família é ali pertinho também, mas é na Espanha, chama Pontevedra, que é quase na divisa, 100 quilômetros de Porto. E agora, recentemente, a gente levei minha mãe lá para conhecer a cidade da família dela. Eu estou em dívida com a minha mãe. Eu prometi que quero fazer essa visita com ela. Vale a pena você subir para a Espanha ali, uma região linda. Eu quero fazer isso. Mas então, e aí você nasceu no Rio, né? Nasci no Rio. E aí, como é que foi a sua transferência para Brasília? Eu queria começar para a gente começar, para as pessoas conhecerem mais o nosso procurador-geral, nosso chefe do Ministério Público, que já está no segundo mandato. Olha só, na verdade, meu pai ele se aposentou por invalidez, ele tinha problemas cardíacos, e minha mãe era funcionária do SERPRO. E como funcionária do SERPRO, servidora do SERPRO, na verdade, ela teve a questão da remoção para Brasília. Se vinha para Brasília, se não vinha, minha mãe acabou vindo para Brasília com ele, meu pai. E eu não tenho irmãos, então, na verdade, acabei Filho único? Filho único. Acabei vendo o núcleo familiar, era meu pai, minha mãe, a minha avó, mãe da minha mãe, eles vieram do Rio para Brasília, e isso nos idos de 1980, então um tempo bastante... Não conhecia ninguém, tinha uma amizade, se não me falha a memória, e foi crescendo e as coisas se adaptando a Brasília. Aí fui fazer um concurso. Antes de fazer o concurso, na verdade, eu fiz colégio, fiz faculdade aqui, então... Onde você estudou? Eu estudei no Colégio Marista. Eu estudei no Colégio Marista de Brasília. Na verdade, eu estudei na Escola Normal, ali da 8, da 708, 908, 700, 908. Hoje, até não me recordo, mudou de nome, era Escola Normal, da 708, 908. E na primeira série, antiga primeira série, eu acabei indo para o Marista.
onde eu fiquei no Marista o ensino fundamental inteiro e ensino médio, até fazer faculdade. Eu fiz faculdade na Universidade de Brasília, mas aí, durante a faculdade, na verdade, eu trabalhei como servidor. E talvez, não sei se por uma falta de criatividade, servidor do Ministério Público. Eu fui servidor do Ministério Público, mas do Ministério Público Federal, não do Ministério Público do DF. O que é os servidores, na verdade, o conjunto de servidores. O Ministério Público da União. É o da União, são todos. Mas eu acabei ficando no Ministério Público Federal. Então, se eu for colocar aqui, eu tenho ano que vem não, ano que vem eu faço 29 anos de Ministério Público. Parte como servidor, parte como promotor de justiça. E no Ministério Público você está há quanto tempo? Seu concurso é de 2002, né? Meu concurso é de 2002, então eu tenho hoje no Ministério Público 23 anos como promotor de justiça. Eu fiquei 5 anos como servidor. E desses 23 anos na verdade, eu fiquei como promotor de justiça adjunto pouco tempo. A minha turma logo foi promovida, não demorou muito. Eu tenho que me lembrar com precisão, mas entre 3 anos eu me tornei promotor de justiça. Hoje está muito mais demorado, a carreira travou muito. É uma coisa muito comum nas carreiras como um todo, não só no Ministério Público. E aí eu, desde esse tempo, eu sou promotor de justiça, né? Não promotor de justiça adjunto. As atribuições acabam sendo as mesmas, mas na verdade a ideia de progressão, então acaba sendo bem interessante esse período. Aí você, ou seja, você teve a promoção rápida e também chegou cedo como Procurador-Geral de Justiça, né? Sim. Como é que você começou a aspirar, a chegar no topo da carreira? Como é que foi? Você trabalhou um tempo também na equipe da Procuradoria-Geral de Justiça, da doutora Fabiana, né? Sim. E aí, como é que foi esse crescimento, essa promoção? Então, quando eu entrei, na verdade, eu entrei também muito jovem, eu entrei com 23 anos no Ministério Público do DF. E desde lá, enfim, sempre fazendo a atuação, nunca até nem participava tanto da administração, até quando eu fui promovido, eu fui para o Paranoá. E aí, indo para o Paranoá, acabei me tornando promotor de justiça coordenador. Antigamente era promotor-chefe. Então, tornei o equivalente o coordenador é o responsável pela área do Paranoá, da promotoria do Paranoá, é equivalente ao diretor do fórum, um pouco, nos tribunais. E eu fiquei isso por um bom tempo. Quando foi da época da doutora Fabiana, a doutora Fabiana se tornou, na verdade, estava concorrendo à Procuradora-Geral, ela era chefe de gabinete à época, ela me chamou. Ela falou, Jorge, qual é o seu trabalho? Tenho acompanhado o seu trabalho, eu queria que, assim, você integrasse a equipe. E aí eu fui para a assessoria de políticas institucionais. Dentro da assessoria de políticas institucionais, eu fiquei cerca de 1 ano e pouco sozinho, só com a assessoria de políticas institucionais. Depois eu fui para a chefia de gabinete, porque o doutor Moacir acabou indo para o Conselho Nacional. E aí, como chefe de gabinete, as coisas foram encaminhando e, enfim, entenderam até que seria talvez um nome apropriado para condução, porque isso tem muito disso, de você ter a questão da atuação, das pessoas perceberem. A liderança, né? Não basta ser só o Ministério Público, tem que ter um talento de liderança também, não é isso? Isso acabou, eu acho que atraindo essa noção, e aí eu acabei concorrendo ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, quando a doutora Fabiana saiu, e aí, desde então eu sou Procurador-Geral de Justiça. E você está no segundo mandato, na metade do segundo mandato, né? Amanhã é exatamente na metade. Amanhã é o dia, né? Amanhã é dia 12 de dezembro. 12 de dezembro. E eu queria ressaltar uma coisa aqui no podcast, que a sua recondução foi natural, até pela votação expressiva, né, que você teve na classe. Foi, no seu entendimento, uma aprovação dos seus colegas? Você teve uma votação bem alta. Na verdade, o processo democrático do Ministério Público é um processo bastante interessante, o processo constitucional. Eu tive como adversário, esse é um termo até ruim, mas um colega meu de faculdade, Antônio Henrique, era meu colega de faculdade. Então, isso foi muito bom, até eu acho que é importante que a gente tenha a percepção
até pelos próprios colegas e dentro do processo democrático, a gente tenha um caminho o qual a gente compreenda que, ao final, todos nós somos colegas, todos nós seremos colegas. Isso é muito importante. Todo mundo tem o mesmo objetivo. Todo mundo tem o mesmo objetivo ao final. O objetivo não é ser procurador-geral. O procurador-geral é uma circunstância. Eu falo, eu estou procurador-geral hoje. E quando eu vejo... e quando foi a votação... Foi uma votação, eu achei bastante expressiva. Na verdade, foi a maior votação que nós já tivemos, que o número de 270 votos. Eu acho que foi, sem sombra de dúvida, para mim, muito importante. Até porque eu acho que o Procurador-Geral de Justiça, e isso é uma coisa que eu sempre defendi, ele não é o Procurador-Geral de Justiça do seu grupo, da sua administração ou dos 270 que votaram. Ele é o Procurador-Geral de Justiça de todos. Então, a votação, na verdade, mais do que uma questão de escolha, apesar de não ser muito o caso, mas de uma escolha partidária, política. Não, antes disso, ela é, na verdade, uma ideia de que, olha, as pessoas querem aquela continuação ou, por algum motivo, querem que mude, o que é plenamente natural e plenamente saudável. Então, é muito importante que a gente sempre faça essa leitura por uma ótica de que, no campo democrático, é importante que nós possamos cada vez mais ouvir, inclusive aquele que você, muitas das vezes, discorda de você. É natural. Isso eu acho que faz parte do processo democrático. Isso transforma o Ministério Público numa instituição especial. Eu acho que a gente, podendo usar essa ferramenta como algo positivo, algo construtivo, a instituição ela cresce mais. Entendeu? Então, eu coloco isso como um grande ponto para que a gente possa entender o Ministério Público como instituição. Se nós dividirmos o Ministério Público, a gente acaba tendo frutos naturalmente piores. E isso é ruim. Voltando, é natural que você passe por esse processo eleitoral, isso é algo pesado, é algo sempre cansativo, porque no fundo você está sendo avaliado. Se aquilo foi feito, muitas pessoas muitas das vezes votaram em mim e talvez não estejam hoje satisfeitas e vice-versa, porque muitas das vezes entendem... É difícil a unanimidade, o consenso. É difícil, o consenso, às vezes você não tem esse ponto. A ideia é você tentar... Não, e no direito cada um tem uma visão, né? Não é, Rita? Com certeza. Com certeza. Então, é natural isso. E é importante que a gente tenha esse ponto como um norte. Eu acho que eu gosto de usar a figura do papado como uma figura muito emblemática nisso. Acabou-se a escolha, sigamos todos juntos. Na próxima, da mesma forma, sigamos todos juntos, construindo pelo Ministério Público. Você faz parte da administração, não faz parte da administração, muito mais do que exatamente você ter isso. Mas a votação eu achei muito, muito interessante, exatamente pela expressividade da votação. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que eu acompanho o Ministério Público do Distrito Federal há muito tempo. Desde que eu virei jornalista, me tornei jornalista, eu acompanho, já cobri várias eleições, desde Eduardo Albuquerque, que acho que nem sei que ano foi isso. 99. 99, né? 99, que foi o primeiro ano. Ou foi 2000? Acho que foi 2000. Foi 2000. Eu comecei a trabalhar aqui em 99, exatamente. Foi 2000. E o Ministério Público do Distrito Federal já teve momentos de muitos embates. Tinham grupos, até se falava o grupo de um, o grupo do outro. Era uma instituição muito de embates, de divergências, até de inimizades. Hoje eu não vejo mais isso, não sinto mais isso, não acompanho mais tanto o dia a dia, mas eu não sinto que exista mais aquele clima belicoso de inimizades. Parece que isso acabou. Eu tô certa? Eu acredito que sim, eu vou ser sincero. Eu acho que, eu vou dar um exemplo. Nós sempre tivemos muitos candidatos a procurador-geral. Nós só tivemos dessa vez 2. Isso eu acho que também é uma demonstração de que você tem uma ideia de mais pacificação, porque eu defendo muito isso como regra, até agora na presidência do Conselho Nacional, que eu estou entregando ao final dos procuradores gerais, a gente precisa separar
aquilo que nos une daquilo que nós divergimos. Porque se nós não olharmos isso, a gente vai acabar discutindo por coisas que muitas das vezes as partes estão de acordo. Então, é importante que a gente... Às vezes isso é trabalhoso, mas isso é muito importante quando a gente verifica aquilo que a gente consegue fazer, construir, discutir. Olha, o que a gente pode trabalhar com relação a isso? Para que a gente discuta realmente aquilo que tenha que ser discutido. Uhum. Não adianta a gente simplesmente entrar com uma ação. Às vezes isso não é um caminho, muitas vezes, às vezes pode parecer até um caminho mais fácil, mas é importante que a gente consiga ver aquilo que, se é que há uma possibilidade. Lembrando, tem situações que a gente não tem como, as divergências são muito grandes. E com relação ao âmbito interno, como eu falo, eu acho que é uma percepção. Como eu falo, eu quero ser o Procurador-Geral de Justiça de todos, inclusive de quem não vota em mim, inclusive de quem não concorda, eu tenho que trabalhar para isso. Uhum. Eu acho que esse é importante. E externamente, da mesma forma, eu tenho que entender que eu estou representando a instituição. O Georges, parece aquela coisa do Pelé e do Edson Arantes de Nascimento. A pessoa do Georges tem as suas convicções, mas o Procurador-Geral de Justiça ele tem que ter uma postura e um comportamento diferente da pessoa da pessoa que ocupa o cargo, porque aquilo que eu faço pode naturalmente respingar na instituição e não é o objetivo natural quando a gente está numa situação dessa. O senhor falou uma coisa muito especial falando da votação, que o senhor acaba não só representando seus pares, obviamente, mas a sociedade, né? Eu acho que é interessante, eu acho que a gente agora, chegando perto do período eleitoral ano que vem, eu acho que a gente precisa batalhar, principalmente para a minha geração e a nova geração, para o conhecimento mesmo, né? Eu acho que a gente às vezes não conhece as nossas próprias instituições. E aí eu acho que seria interessante o senhor contar um pouquinho qual que é o papel do Procurador-Geral, né, de Justiça e o que o senhor faz por nós, cidadãos. Bem, eu acho, só fazendo uma antecipação com relação a isso, é muito importante que a gente tenha essa compreensão exatamente do que, para que servem as instituições, como elas funcionam. É muito importante a gente entender. Eu não sei se eu vou estender, se o objetivo da pergunta é essa, é a questão também do que faz do Ministério Público, que muitas das vezes é uma dificuldade, muitas das vezes, da população compreender a atuação do Ministério Público. Perfeito. O Procurador-Geral de Justiça, como colocando, ele é o chefe institucional. A minha atuação mais... eu posso dividir por uma atuação externa e uma atuação interna. Na atuação externa, eu sou responsável, por exemplo, por atuação naquilo que é vinculado ao Conselho Especial do Tribunal de Justiça. Então, normalmente, eu sou responsável pelas ações diretas de inconstitucionalidade, eu sou responsável pelas ações penais que são originárias, ou seja, das autoridades com prerrogativa de função. Eu sou responsável pela atuação tanto no STJ como no Supremo. Essas são as atuações mais comuns relativas. Às vezes a população, às vezes pode verificar, bem, mas isso muda a minha vida? Isso muda porque, na verdade, por um efeito, muitas vezes é feito até cascata. Claro. E internamente, nós somos responsáveis pela gestão, pela forma como o órgão ele se posiciona, ele gera. Voltando, existe um princípio no Ministério Público, antes de falar sobre o Ministério Público, mas dentro do Ministério Público, que é o princípio da independência funcional. Sim. O membro, ele atua da forma independente. Eu sempre falo, para mim, eu vejo como um grande presente que a Constituição nos deu. Deu para nós, não como Ministério Público, mas deu para nós, sociedade. Porque isso permite que o promotor de justiça, usando desse princípio como ele deve ser feito, ele fica fora das interferências que possam eventualmente ocorrer, sejam dentro da própria instituição, sejam de fora. Então, um promotor de justiça, ele atua dentro da lei, levando exatamente os princípios e as regras constitucionais para que possa cumprir essa matéria. Então, o Procurador-Geral de Justiça, as pessoas confundem, você pode fazer, não interfira. Muitas vezes o Procurador-Geral leva a culpa, né, entre aspas, por algo que não tem nada a ver com a atuação dele. Você não manda no promotor de justiça, né? Não manda, não tem nada disso, isso não existe. E isso como eu falo, é um presente para nós, sociedade. Claro. Porque, no fundo, o promotor de justiça ele pode atuar de forma livre.
se por um acaso agir de forma equivocada, que responda pelos métodos previstos na norma, correção, não é nem pela... Isso nem tem essa atuação do Procurador-Geral de Justiça. Mas a partir do momento que você tem a organização, os esforços atuados, os grupos pelos quais o Ministério Público atua, a gente tem um fortalecimento. A gente tem as nossas atuações, por exemplo, com relação ao lugar eco, com relação ao nosso caso, a gente acabou de fazer uma alteração, antigamente era o NUPRI e o NCAP, que era o núcleo prisional e o núcleo de combate, o núcleo de controle e atividade policial. Hoje nós fizemos um grupo especial de segurança pública, ou seja, para discutirmos a segurança pública de forma muito mais integrada, porque é importante a gente ter essa atuação. Quem coordena esse núcleo? Hoje, na verdade, são três membros responsáveis, o Luiz Fernando, a Lia e a Raquel Tiveron. Então, eles são responsáveis. Então, o grupo é recém-criado, então é recém-formulado, vamos dizer assim. Então, a gente tem trabalhado isso como um mecanismo exatamente para nós tratarmos, dialogarmos melhor com a questão da segurança pública. Porque, lembrando, não é só o grupo que pode atuar. Nós temos promotorias, por exemplo, que é uma promotoria da Auditoria Militar, a qual atua diretamente com a Polícia Militar. Mas a partir do momento que você tem um núcleo em que o Procurador-Geral possa ter a sua atuação, esse núcleo dialoga com as promotorias exatamente para que faça uma atuação cada vez mais conjunta. O Núcleo de Direitos Humanos é um outro exemplo, que ontem tivemos a festa de comemoração de 20 anos. Também é um outro exemplo de um núcleo que a gente acaba tendo atuação. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar. E temos outros, núcleo de apoio, núcleo de atenção à vítima, nós temos núcleo cibernético, para um apoio de crimes cibernéticos com relação às atuações, porque hoje a criminalidade mudou. Então a gente tem essas atuações, aí é uma atuação direta do Procurador-Geral, em que na escolha das pessoas, na atuação como você, a gente pensar numa estratégia em conjunto, nesse caso acaba sendo muito mais claro. Como eu falo, na atuação dos promotores, muitas vezes no apoio, muitas vezes como você consegue dar uma estruturação para aquele promotor. Então eu vou dar um exemplo. A gente está tentando melhorar cada vez mais nossa parte relacionada à tecnologia da informação, ao TI. Esse é um grande avanço na sua gestão, né? Até um orgulho nosso que nós, a ponto dos Ministérios Públicos Nacionais, nós estamos criando um convênio cujo nome virou Brasil.IA, ou seja, Brasília. Legal. Brasil.IA, a qual a gente cedia, hoje está com a gente, é uma presidência que está conosco, até por causa disso, a qual nós temos as ferramentas de inovação sejam utilizadas para o uso. Então, por exemplo, as audiências elas são gravadas. Então, as nossas ferramentas, por exemplo, fazem uma degravação dessa audiência, e não só degravam, e elas trazem os argumentos principais. O promotor, e isso é muito importante, eu acho que é uma defesa com relação à inteligência artificial. A inteligência artificial ela vem para nos auxiliar, ela não vem para substituir. Se a gente for pensar em substituição, a gente está errado. Sim. Então, o que acontece? O promotor ele vai olhar aquele relatório a gente chama de Jarvis, ele olha e pensa, ele ao 3 minutos e 45 do depoimento, ele falou tal coisa. Peraí, deixa eu confirmar. Aí ele vai na fonte e pode olhar. Ou seja, você tem ele tem uma percepção maior do que a inteligência artificial, uma sensibilidade. Coisas que a inteligência artificial pode falar por um lado, ele tem por outro. Então, isso acaba sendo muito importante quando a gente trata dessa atuação. O promotor acaba tendo uma atuação muito mais rápida, muito melhor. Então, isso é uma forma de melhorar. A gente está melhorando também, tem melhorado muito o nosso centro de inteligência, centro de apoio e análise. A gente tem trazido cada vez mais bancos de dados, exatamente para que o promotor possa atuar cada vez mais de uma forma mais rápida, de uma forma mais... Então, saber exatamente, especialmente quando a gente trata de crimes... Enfim, crimes que envolvam algum tipo de conexão, você pode fazer uma atuação, uma ferramenta mais na mão do promotor de justiça e, claro, o centro de inteligência apoiando, dar uma estrutura cada vez mais forte. E aí a gente pensa, isso é na área criminal. Não, na área de família, por exemplo, a gente tem ferramentas exatamente para saber se o indivíduo, o patrimônio, às vezes aquele patrimônio em cartórios que possui, então você tem aqueles dados para que você tenha... Até para questões de crime organizado também, e também combate à corrupção, essa questão do patrimônio, dos vínculos, né? Entre as pessoas, isso aí com a inteligência artificial deve ser um avanço. Exatamente. A ideia é que nós possamos fazer com que o trabalho, muitas das vezes, especialmente o trabalho manual, antigamente manual, que ele seja
transformado nesse trabalho. Ou seja, o trabalho do promotor, eu defendo que o artigo 129 é um artigo cheio da Constituição, ele é cheio de atribuições e nós temos que preenchê-las. E cada vez mais que nós possamos ter esse trabalho, muitas vezes mais repetitivo, melhorado, nós podemos ir atrás dos demais trabalhos os quais a Constituição nos coloca. Então, por exemplo, hoje, eu vou dar um exemplo com relação à política pública, as promotorias extrajudiciais. As promotorias extrajudiciais hoje, elas têm informações, a gente tem trazido informações, o mais comum são os mapas sociais, os quais, por exemplo, você tem o mapa social da educação dentro do site, acessível a qualquer pessoa, qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode hoje saber uma escola, quantas matrículas existem, você tem escolas públicas e privadas. As pessoas têm acesso a isso no site do MP? Do Ministério Público. E a ideia é que nós possamos trazer essas informações, que não são nossas, na verdade, são da Secretaria de Educação, mas a gente compila e é uma coisa de nosso interesse de organizar, para que a população tenha isso. Porque uma coisa que eu sempre defendo muito é que a transparência e democracia andam muito juntas. Porque quando você quer sonegar você acaba tendo muitas vezes essa dificuldade. Aí uma situação de orgulho, nós fomos selo diamante. Premiado, não só com selo diamante, mas o primeiro colocado nas instituições federais. Então, o Ministério Público dentro do nosso site. A gente quer que o nosso site, a população, entenda o nosso site como um site amigável, claro. O mais possível, o máximo de informações possível. Porque, como a gente fala, para que serve o Ministério Público? O Ministério Público, a gente muitas vezes confunde o Ministério Público com a Defensoria, com o Judiciário, com a própria Polícia. O Ministério Público, na verdade, a gente sempre pensa no Ministério Público, no primeiro momento, aquele órgão de acusação contra os indivíduos acusados de prática de crime. Mas ele tem inúmeras atuações, especialmente quando a gente fala nas políticas públicas. Quem faz a política pública é o gestor, aqui no caso o governo do Distrito Federal. Mas a gente pode fazer o quê? A fiscalização dessa política pública, ver se ela está sendo cumprida ou não. Então, por exemplo, quando você tem um problema de educação, um problema relacionado a uma escola, o Ministério Público pode não resolver o problema individualmente até, mas o indivíduo como um problema mais coletivo, um problema social, um problema difuso, vamos assim imaginar. E aí o Ministério Público, dentro dessa atuação, ele pode tentar aprimorar e fazer com que aquela política pública seja efetivamente trabalhada. E daí vem a questão do diálogo externo também com a Secretaria. É importante que nós tenhamos diálogo com as secretarias, para que na hora da cobrança a gente diga, a gente teve diálogo, mas nesse aspecto não está tendo resultado. E aí a gente tem ação. Tem ação civil pública. E a ação chega na justiça com muito mais força, porque outros caminhos já foram buscados, né? Outras soluções já foram tentadas e não teve solução. Exato. Esse é um caminho, essa é uma ideia de Ministério Público, ou seja, o Ministério Público atuando dentro das suas... daquilo que foi colocado dentro do que é o Ministério Público, das suas atribuições, e sempre buscando exatamente, é uma forma um pouco coloquial, mas tá tentando que o seu principal cliente, seu cliente, que é a sociedade, tenha a sua resposta. Na verdade, o que a sociedade quer é uma resposta, ela quer uma educação de qualidade, ela quer uma saúde de qualidade. E lembrando, ela vota e ela deseja que assim seja, e os modelos democráticos, eles são responsáveis, o Poder Executivo, pela execução, e como assim tem que ser. O Ministério Público não tem a ver com a execução, ele tem a ver com a correta execução. Fiscalização. Com a fiscalização daquilo que está sendo feito. Agora, é melhor, é mais eficiente um modelo de Ministério Público como é o do Distrito Federal e Territórios, em que o Procurador-Geral não é nomeado pelo governador, tem uma isso dá uma independência maior, porque nos estados todo procurador-geral é indicado pelo governador e acaba sem querer fazer nenhum juízo de valor, mas tem uma vinculação por essa escolha. Aqui tem uma lista tríplice, né, que é eleita pela própria classe e é o presidente da República que faz a escolha. Eu não olharia por essa ótica, eu vou dizer o porquê. Cada local tem a sua peculiaridade. A escolha pelo governador, no caso dos estados, o governador é a maior autoridade local.
Então, ele é o responsável por isso. E tem aspectos, você pode falar, você não teria uma autonomia, aquilo que a Constituição coloca como atribuição do Ministério Público, e eu, como voltando à questão da independência funcional, tudo isso faz com que isso realmente não ocorra, não seja uma coisa muito, muito clara. Você raciocinar da mesma forma com relação ao Procurador-Geral da República como presidente, é a maior autoridade, isso não é uma regra que eu não vejo por esse lado. Eu vou ver até Não é automático, né? Não é pelo fato dele ter sido nomeado que ele vai ser... A maturidade institucional, ela dissocia isso. O governador, ele... até porque existe uma figura que a gente... É só para deixar claro. Quem processa o governador... É o Procurador-Geral da República. Então, isso também tira essa percepção, essa associação. O fato de aqui ser da União, todo mundo sempre pergunta, por que o MPDFT é da União? Por que o MPDF... Que a Justiça também é, né? A Justiça também é. Na verdade, como eu falei, a maior autoridade local aqui é o Presidente da República. Então, na verdade, você ter um Ministério Público vinculado à União tem muitas das vezes exatamente o fato de que a nossa atribuição ela não está adstrita às questões locais. Você vai dizer, não, mas peraí, tem a questão de competência, tem o Ministério Público Federal. Não é nesse ponto que eu estou dizendo. Qualquer conduta que ocorra, por exemplo, dentro da esfera federal que não seja um crime federal é nossa. E aqui a esfera federal é gigantesca, porque é a sede do governo federal. Isso até atrapalha algumas investigações, né? Eu vejo que o GAECO fez investigações e até fez denúncias que foram ajuizadas pela Procuradoria, fortes na área de saúde e de crime organizado, e perdeu muitas dessas investigações por causa da questão da esfera federal. Esse é um ponto que a gente tem tentado lutar com a STJ para definir ainda mais claramente, porque essa figura anômala do Ministério Público, não do Ministério Público DF, mas do próprio Distrito Federal, o Distrito Federal é diferente. Entenda? Acaba tendo essa característica, e isso acaba sendo um ponto que a gente já tem discutido muito, tentado definir mais claramente nos tribunais superiores para a gente ter essa questão da atribuição, porque são muitas vezes regras nossas, atuações nossas que muitas das vezes acabam tendo esse tipo de situação que você poderia ter um resultado melhor, deveria ter um resultado melhor para a sociedade e às vezes você não consegue dentro da justiça local e você passa para outras instituições, enfim, e aí que também fazem o seu trabalho, também dentro da sua atuação, mas aquela investigação que foi toda realizada por uma instituição acaba tendo, naturalmente, quanto mais distanciada, acaba sendo mais difícil. Então, por isso que é um pouco dessa característica especial do Distrito Federal. É como a gente fala. É muito importante que a gente tenha essa compreensão de que o MPDFT ele é diferente. Eu costumo fazer uma brincadeira que a gente pode ser visto pelo Ministério Público da União como o Ministério Público dos Estados e pelo Ministério Público dos Estados como o Ministério Público da União, ou seja, o patinho feio. Ou a gente pode ser o contrário, a gente pode ser visto como o Ministério Público da União, a ponte com o Ministério Público dos Estados, e com o Ministério Público dos Estados, a ponte com o resto do Ministério Público da União. Eu resolvi ir por atrás desse segundo caminho. Porque a partir do momento que a gente trabalha essa forma, você tem uma atuação de um Ministério Público Nacional. Você tem uns números fortes aí em relação à atuação do combate ao crime organizado, né? Quer mostrar pra gente? Sim, não, a gente tem aqui a nossa... até trouxe aqui uma colinha para colocar, por exemplo, desde do início do mandato, vamos botar assim, foram quase 317 milhões de valores bloqueados judicialmente, foram 53 operações deflagradas, isso só para o GAECO, voltando, não temos outras, 316 mandados de busca e apreensão cumpridos, 42 prisões. Lembrando, e aí, é claro, isso é no GAECO, atuado pelo GAECO, que é o grupo de apoio, o grupo especial de combate ao crime organizado. O que não impede outras atuações de outras promotorias que atuam de forma muito
muito vibrante, muito atuante, como, por exemplo, a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, as PRODEPs, a Promotoria da Saúde, nós temos também a ProSUS, a Promotoria da Educação. Então, existem esses números também com relação a cada uma dessas promotorias. Então, são pontos bem interessantes para que a gente tenha esse retorno, essa resposta à sociedade. Isso eu acho que é muito importante. Falando um pouco, eu acho que no momento atual do que a gente vem vendo e passando, é sobre violência doméstica, né? Eu acho que especialmente essas últimas semanas nós tivemos alguns casos no Brasil de feminicídio que nos impressionaram muito, né? Principalmente como mulher. Esse último da militar, né? Que foi assassinada e queimada depois, foi muito assustador. Brutal, né? O que o senhor pensa, assim, o que o senhor acha qual que é o maior enfrentamento que a gente vive hoje nessa dificuldade desse combate à violência doméstica? Em 2023, a gente percebeu, vamos pegar os dados, que todos os indivíduos que tinham sido acusados, o número lembrando, no caso do feminicídio, o autor é mais facilmente identificado. Tá? Só um ponto para a gente colocar. Todos os autores estavam presos e o índice estava aumentando. Então a gente percebeu que a repressão estava funcionando, mas a prevenção não. O problema do feminicídio, o problema da violência doméstica como um todo, mas do feminicídio ficou mais evidente, é que ele não é apenas um trabalho repressivo. O trabalho repressivo é óbvio, ele precisa ser realizado. Ele tem que ser realizado. E a resposta aqui é uma resposta que normalmente é rápida. Os tribunais do júri julgam com não tanta distância com relação ao fato os casos. Em regra, isso acontece aqui em Brasília. Porém, a gente começou a perceber que a gente precisava trabalhar também a questão da prevenção. A prevenção, ela exige uma atuação de todo mundo. E aí, eu até criei um grupo especial, um grupo de atuação, na verdade, uma comissão, que é uma comissão relacionada ao feminicídio, a Comissão de Prevenção e Combate ao Feminicídio. Essa comissão, ela fez inúmeros estudos para saber exatamente quais eram os problemas. E algumas coisas foram realizadas até para alterar os números. Hoje tem... ainda bem, eles têm diminuído, mas ainda são longe de ser aquilo que a gente deseja. Mas a partir do momento que a gente precisa entender como sociedade que a violência contra a mulher é algo que não podemos tolerar em hipótese alguma. E isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo do que a comissão fez, e não só essa comissão. Ontem nós tivemos um evento no Conselho Nacional do Ministério Público sobre os selos de capacitação dos membros, porque com relação à violência doméstica, nós conseguimos o selo ouro, foi o maior selo, que é a ideia de que os membros precisam compreender o fenômeno da violência doméstica como um todo. Às vezes uma mulher numa audiência ela não expressa tão claramente, porque não é que ela não possa, quer dizer, não é que ela não saiba, ela sabe, não pode. Ela não pode. Então, ela entende que não pode. Não é que não pode, ela não entende que não pode. Na verdade, ela é muito importante. Ela tem medo, né? Ela tem medo. Isso é muito ruim como um todo. E é um fenômeno nacional isso. E esse fenômeno, ele acaba sendo parecido porque hoje o que a gente verifica é que as mulheres a maior parte dos feminicídios ocorre em casos em que você não tinha medida protetiva de urgência. Isso é uma coisa, é um padrão. Em Brasília, no Distrito Federal, se não me falha a memória, foram 26% das mulheres que tinham medida protetiva de urgência dos casos de feminicídio. 74% não. Doutor, tem um projeto, eu não sei se é do MPDFT, que é o projeto Viva Flor. Viva Flor é que é um projeto belíssimo, inclusive. Eu acompanhei de perto em alguns casos, eu fiquei impressionada com o trabalho do projeto. É realmente glorificante, assim. Sim, a gente traz os projetos exatamente porque não adianta meramente fazer o trabalho repressivo. Voltando, ele é extremamente relevante. Mas nós precisamos conscientizar a população, entender. Os meios de comunicação são muito importantes para isso e a gente sempre conta com a colaboração para que a população entenda que nós não podemos tolerar esse tipo de conduta. Ou seja, não adianta aumentar a pena, aumentar a pena, porque o agressor tá nem aí, né, pro que vai acontecer com ele depois. Ele quer praticar o crime ali, um ódio
Ou não? Mais ou menos. Eu concordo em parte. Assim, a gente precisa ter penas maiores, muitas das vezes, porque são delitos muito graves. A gente precisa levar isso muito em consideração. Mas é importantíssimo que a gente tenha, que o agressor tenha, porque qual é o ponto? Ele um dos casos piores, muitas vezes muito ruim no feminicídio, o agressor muitas vezes ele agride, ele pratica o feminicídio e se autoextermina. Uhum. Esse exemplo claro é de um indivíduo que não tem essa percepção, esse temor, enfim. A gente precisa ter uma responsabilidade mais grave, a gente precisa mostrar para a sociedade, porque tem muita gente que acha que o Brasil não vai acontecer nada, o que não é uma verdade. Uhum. A gente em Brasília tem mostrado muito isso. É mostrar o cara vai ser punido por aquilo que ele está fazendo, não tem dúvida nenhuma, porque às vezes a punição, e aí a gente fala a questão das penas, por isso que eu estou muitas vezes discutindo, às vezes a pena em algum crime antecedente ela não traz a realidade daquilo que deveria trazer. Uhum. Tanto que acabou de ser alterado também a Lei Maria da Penha, como popularmente chama Maria da Penha, com relação à questão de você descumprir as medidas protetivas, porque isso é um problema. O não cumprimento, o desrespeito às medidas protetivas, porque qual é a ideia da medida protetiva? Tem que ter uma fiscalização forte. Exato, e hoje, cada vez mais com sistema, com tecnologia, a gente consegue ter uma fiscalização que permita você ter um resultado melhor. Então a gente precisa pensar ainda mais, cada vez mais nessa estruturação, fortalecer as medidas protetivas, porque são um caminho, muitas das vezes, você, a partir do momento que você corta o caminho da medida, dentro da medida protetiva, corta o caminho de agressão, você realmente dilui aquela situação, e aí com isso você tem uma resposta que é o que a sociedade deseja. Porque, como eu falo, às vezes é na microagressão, eu não vou falar microagressão, mas na agressão menor, né? Na agressão... Começa uma leve e vai piorando. Aumentando até que você tenha uma agressão cada vez mais grave. E a partir do momento que você não leva aquilo para as autoridades, você fica numa situação cada vez mais vulnerável. Você está terminando agora o seu mandato como presidente do Conselho dos Procuradores Gerais, né? Dos Ministérios Públicos de todos os estados. E eu queria saber se existe um consenso ali entre os procuradores gerais, do que precisa ser mudado na legislação em relação ao combate a esse crime que hoje é um crime bárbaro no Brasil, que são as facções dentro dos presídios e combate ao crime organizado. Foi até curioso, porque a gente vai estar lançando uma nota com relação a isso. Nós fizemos uma atuação, o texto inicialmente foi mandado pelo Ministério da Justiça, depois a Câmara fez as alterações e agora no Senado nós tivemos um texto, nós trabalhamos tanto na Câmara como no Senado porque fizéssemos diversos pontos que nós achamos importantes. Eu pessoalmente participei da audiência pública realizada no Senado, a qual tratei e demonstrei a questão pelo olhar do Ministério Público, e foi muito importante que tanto na Câmara dos Deputados como no Senado nós tivemos a recepção, a compreensão, o cuidado dos parlamentares com relação à nossa atuação, preocupados em como nós poderíamos melhorar, e então atenderam nossos pontos que foram trazidos. Então isso foi um trabalho conjunto, o trabalho dos procuradores gerais foram muito fortes. Nós também tivemos trabalho das instituições, da CONAM, que é a Associação dos Membros do Ministério Público, da ANPR, que é a Associação dos Procuradores da República, mas nós fizemos, nós iniciamos, essa semana iniciamos com reunião com o relator, que compreendeu a nossa situação muito bem, e como todos aqueles com quem conversamos entenderam, e isso é importante no trabalho de construção, porque na verdade a questão de facções criminosas é uma questão extremamente grave no território brasileiro. Nós temos que tomar muito cuidado com a situação. Nós não podemos admitir, em hipótese alguma, a questão da atuação das facções criminosas, e sem sombra de dúvida, os mecanismos, hoje o texto aprovado, a gente, claro, vai discutir na Câmara, porque ele está voltando para a Câmara, porque ele foi alterado. O texto ele é muito interessante, ele traz muitos avanços, e a gente quer exatamente, claro, existem pontos que podem ser discutidos, enfim, existe o campo, como eu costumo falar, o campo da política é um campo separado, que seja discutido, e aí
aí, assim, dentro das visões, a minha preocupação, a nossa preocupação é a atuação do Ministério Público dentro desse projeto, que foi hoje, a gente tem colocado inúmeras situações que eu acho que são bem interessantes para que a gente faça um combate ao crime organizado cada vez mais eficiente. Eu acho que a gente quer uma O sociedade... projeto do Senado foi aprimorado em relação da Câmara? O projeto do Senado trouxe na nossa visão, na nossa, porque é como eu falo, existem várias visões do projeto. O projeto, nós fomos atendidos, é como eu falo, nós fomos atendidos na Câmara, nós fomos atendidos no Senado. É isso que eu falo. É óbvio que pode... você sabe que a questão muitas vezes pode ser discutida, mas eu acho que o projeto veio muito, muito ajustado. É muito importante que a Câmara dialogue e veja, compreenda os pontos positivos, que foram muitas conquistas. Pode citar um ponto assim que vocês consideram importante? A atuação, por exemplo, conjunta do GAECO, na verdade, a questão das FICOS, dos GAECOS junto com as polícias atuando de forma conjunta, você permitir, por exemplo, a criação de forças-tarefas, isso é algo muito importante para nós, para facilitar. E voltando, respeitando as unidades, porque você precisa trabalhar em conjunto, não necessariamente às vezes uma discussão de sobreposição, não, na verdade a ideia é de que você tenha uma atuação conjunta do Ministério Público com as polícias civis, militares, federal. Entende? Esse é um ponto que a gente achou muito importante. A atuação, por exemplo, um ponto em que fala que os regramentos relacionados ao aumento de pena é uma preocupação nossa, porque... Mas que é outro tipo de crime também, né? Exato. Não é o crime de feminicídio, é um crime, enfim, não sou eu quem vai conseguir definir, mas a gente tem esse entendimento que é um crime ali que a pessoa está movida por um ódio, nacional, né? É enfim, uma formação com uma cultural. Esse crime das facções criminosas é um crime de violência mesmo. É outro tipo de violência, não que o feminicídio não seja. O que a gente tem percebido e tentado é essa questão das instituições conversarem e, olha, nós queremos o mesmo objetivo. Vamos atuar em conjunto. E eu acho que o espírito é esse. Como eu falo, a gente precisa, a Câmara vai discutir, a gente acha o texto do Senado, como eu falei, ele foi muito positivo para que a gente pudesse trabalhar isso. Eu acho que a gente tem muitos avanços que a gente consegue cada vez mais nessa questão da integração. Isso é fundamental para a gente, porque às vezes o Ministério Público está distante da polícia, e isso, num caso, você permitir facilitar, por exemplo, a troca de informações entre as unidades. Isso é fundamental, porque o crime atua de forma organizada, de forma conjunta. Só para deixar claro, eu não quis dizer que feminicídio é um crime menor do que um crime de combate, um crime de facção, mas que são visões diferentes, né? Sim, situações diferentes. O feminicídio é um crime muito, muito grave. Da mesma forma... Que acontece muitas vezes dentro de casa, é mais difícil até prevenir. E aí que tá, a gente precisa compreender as nossas leis, o processo penal como um todo, entender as peculiaridades de cada crime. E isso é importante porque a partir do momento... Senão seria fácil, é só botar a pena lá em cima e tá resolvido. Não é só isso. Você tem todo um trabalho para você ter... Não é só apenas ser maior ou menor. É mais... também, além de você ter uma pena que traga uma responsabilidade pelo ato praticado, um mecanismo que permita que você faça um caminhar que atue. Então, por exemplo, a medida protetiva de urgência é uma experiência extremamente positiva. Extremamente positiva. As pessoas muitas vezes criticam, a medida protetiva não serve para nada. Não, ela serve muito, porque muitos casos acabam sendo resolvidos ali de uma forma bem bem importante para todos nós. E da mesma forma, como eu falo, o combate ao crime organizado, a gente tem que ter esse mecanismo de preocupação com os agentes públicos que estão envolvidos e com a sociedade, obviamente, que é a principal afetada. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria fazer uma última pergunta em relação ao seu futuro. Tem mais um ano aí de mandato, terminou agora a presidência do Conselho, tem mais um ano como Procurador-Geral de Justiça do DF, e depois, está muito jovem, você vai seguir o caminho de colegas como Leonardo Bessa, Rogério Schietti. Qual que é o seu projeto? Eu não sei,
eu vou dar uma resposta que vai parecer que não é sincera, mas ela é muito sincera. Eu tento me dedicar muito àquilo que eu estou fazendo no momento. É claro que o futuro tem inúmeras possibilidades, espero, mas me preocupa muito entregar um Ministério Público cada vez melhor. E muitas das vezes, quando a gente coloca alguns sonhos, pode ser que eu tento não pensar, eu deixo muito... Não pode atropelar o do dia, né? O dia a dia, eu deixo muito a cargo de Deus também me ajudando. Eu acho que as coisas... Deus sempre me guiando, eu acho que é muito importante ter essa percepção. E a minha preocupação hoje muito grande é essa. Eu quero um Ministério Público cada vez mais unido, cada vez mais forte, cada vez com ferramentas melhores, ou seja... responder à sociedade e aos promotores de justiça, dizendo, bem, os 4 anos os quais ele esteve valeram a pena. Eu penso muito nisso. Esse é o meu objetivo. Hoje o meu objetivo é esse. Eu falo da forma mais sincera possível, porque é a preocupação que eu tenho. Eu quero entregar um Ministério Público cada vez mais forte, cada vez melhor, e cada vez que a sociedade entenda e compreenda e respeite, e veja no Ministério Público um amigo, uma porta a qual ela sempre pode ter o auxílio quando precisar. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Rita. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.